Opa, meu nome é José Robert, certo? Eu estou aqui para apresentar um trabalho da disciplina de algoritmos aproximativos, certo? Então, o problema que eu fiquei, né, que eu trabalhei, foi o problema do caixeiro viajante métrico. Né? O problema do caixeiro viajante em si é um problema bastante conhecido, né? Dado um grafo, a gente quer encontrar um ciclo, certo? De custo mínimo, né? Onde esse ciclo tem que passar pelos vértices uma única vez, né? Então é um problema assim bem referência, né, na área de otimização, né? Só que esse problema ele não pertence à classe polyAPX, né? O que significa que a gente não consegue um algoritmo em tempo polinomial que consegue uma aproximação onde a aproximação dele, né, seja uma função polinomial, né? Porém, quando a gente adiciona uma restrição a esse problema, que no caso a gente vai denominar de um outro problema, né, uma variação desse problema, que é o problema do caixeiro viajante métrico, a gente transforma a gente tem que essa variação pertence a APX, ou seja, ele possui aproximação constante, né? Consegue uma aproximação constante. Então, o que é esse problema, né? Essa variação é o problema do caixeiro viajante métrico, né? A instância de entrada é basicamente a mesma, né? É um gráfico completo com custos e pesos nas arestas, só que tem uma condição a mais, né? Que no caso o gráfico precisa satisfazer a desigualdade triangular, ou seja, se você pegar as arestas a distância entre a distância das arestas UV mais VW, isso aqui deve ser superior à distância de UW. O que é que significa? Se eu usar as arestas UV e VW para sair de U para chegar a W, isso tem que ser maior do que eu apenas utilizar a aresta UW, certo? Então a gente quer encontrar, né, o objetivo é o mesmo, né? O que vai mudar a entrada. O objetivo é encontrar um ciclo de custo mínimo que passe por todos os vértices exatamente uma vez, né? Então, esse é o objetivo do problema. Certo? No caso aqui, eu utilizei as instâncias da Universidade de Waterloo, que ele levanta uma série de instâncias por problema do caixeiro viajante, né? Problema do caixeiro viajante. Então aqui tem algumas instâncias onde é dado a solução ótima, e além disso ele também fornece até o tool, né? O ciclo ótimo, né? Além da instância, ele dá também o limitante, né? Em alguns deles ele dá o ótimo, né? Em alguns ele não vai ter o ótimo, mas ele vai dar quando tiver, ele vai dar a solução ótima e vai dar o ciclo ótimo, né? Então, bom, essas são as bibliotecas que foram utilizadas, certo? Essa Network X aqui, ela é bem importante para os algoritmos, né? A MEF é basicamente para calcular, usar a função SQRT, né? Que é de raiz quadrada, e a Matplotlib para plotar grafos, tá? Essa função aqui foi criada, eu criei para plotar um grafo, né? E também adicionar o tool, né? Que é o ciclo, né? Então a gente plota o grafo e plota o tool que eu encontrei, né? É uma função apenas de visualização. Aqui eu tenho a função para ler o tool, né? Como eu disse, tem as instâncias possuem o ciclo ótimo, certo? Aquelas instâncias que eu mostrei da Universidade de Waterloo, eles possuem um ciclo ótimo, e aí eu leio esse arquivo, né? Basicamente é uma função para ler esses arquivos específicos, né? Essa função aqui, ela vai calcular o custo do tool, né? O tool ele vai ser uma sequência de esse tool aqui, né? Que é o caminho,
ciclo, né, ele vai ser uma sequência de vértices, né? E aí eu vou somando o peso desses da sequência de vértices, né? A sequência consecutiva, né? De 2 vértices, eu somo o peso dessa aresta, né? E aqui por último adiciono a aresta do ciclo, né? Que é basicamente o primeiro vértice com o último vértice, né? É eles que fecham o ciclo. E aí eu tenho uma função custo que vai retornar o custo do tour. Bom, daqui a pouco eu falo um pouco dessa função atalho, certo? Vamos para os algoritmos propriamente ditos, né? Eu tenho 2 algoritmos aqui no que a gente chama de TSPM, né? Que é o problema do caixeiro de viagem simétrico, né? Um é o RSL e o outro é o algoritmo de Christoffel, certo? Então são 2 algoritmos bem semelhantes, certo? Vão mudar praticamente um passo específico. E aí, bom, vou ilustrar. Primeiro, o algoritmo inicia o algoritmo RSL. Ele é um algoritmo 2 aproximativo, né? Ele inicia encontrando uma árvore geradora mínima do grafo G. No caso aqui eu utilizo da biblioteca NX, né? Network X, do próprio Python, certo? Ele encontra a árvore geradora mínima e retorna para a gente. A gente vai pegar essas arestas e duplicar, certo? A gente vai criar um multigrafo e vai duplicar essas arestas. Significa dizer que cada aresta da árvore geradora mínima a gente terá 2, né? 2 idênticas, iguais, né? Nesse gráfico duplicado, né, que eu chamei dessa forma. E aí eu vou e encontro um ciclo euleriano, né, nesse gráfico, certo? E aí quando eu encontro um ciclo euleriano, eu aplico um atalho, certo? Que é o que o professor denominou de atalho, né, um algoritmo atalho. No caso, esse algoritmo foi implementado. Observe que tanto a geradora mínima como o euleriano eu usei da biblioteca Network X, né? Então o atalho, o que é que vai fazer? Ele vai, porque o ciclo euleriano ele pode passar pelo vértice mais de uma vez, certo? E aí ele vai justamente cortar caminho, né? Vai criar um ciclo onde a gente não passe 2 vezes pelo mesmo vértice, né? Então a gente vai ter um vetor de vértices visitados, né? A gente vai iniciar, a gente vai pegar a primeira aresta desse ciclo euleriano, visitar o primeiro vértice, né? O vértice U, adicionar ele na solução, certo? A solução vai ser a sequência de vértices da nossa solução, do nosso turno, né? E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai percorrer as arestas do ciclo euleriano, né? E aí, se o vértice não foi visitado ainda, ele adiciona o vértice U na solução. Se ele tiver sido visitado, eu não adiciono, né? Eu sempre olho para o primeiro vértice da aresta, certo? E aí, se o cara foi visitado, se não foi visitado, eu adiciono na solução. Se ele foi visitado, eu não adiciono, certo? Então essa é a função atalho, e aí ela retorna a solução, que é esse vetor que eu criei com os vértices, e o custo dessa solução, né? Que no caso eu vou chamar o custo, né? Que é o custo, a função custo que eu já tinha até mencionado, né? E aí ele retorna tanto a solução como o custo dessa solução, né? No algoritmo de Christoffel, que é um meio aproximativo, ele vai seguir uma mesma lógica, né? Ele vai encontrar uma geradora mínima, né? Só que aqui eu não vou simplesmente duplicar os vértices, certo? O que eu vou fazer é encontrar dentro dessa árvore geradora mínima,
existe um teorema lá de grafos famoso, né, que se o número de vértices de grau ímpar num grafo, ele tem que ser par, né? E aí eu acho que em grafo, não sei se tem restrição de ser conexo ou não, mas existe esse resultado lá em grafos. E aí o que eu faço é dentro da árvore geradora mínima retornada pelo algoritmo, eu encontro quais os vértices possuem grau ímpar na árvore geradora, sabe? E aí eu induzo o subgrafo, certo? Eu pego o subgrafo induzido por esses vértices de grau ímpar, certo? E aí eu encontro um emparelhamento perfeito de custo mínimo, usando o algoritmo de Edmonds, certo? No caso, essa função aqui que implementa, certo? Esse algoritmo de Edmonds. E aí ele retorna um emparelhamento perfeito, né? Observe que a gente vai sempre conseguir um emparelhamento perfeito, né? Porque observa que a quantidade de vértices é par, a gente está num gráfico completo, né? E aí é só a gente pegar de dois vértices, né? Basicamente verificar, né? E aí o algoritmo de Edmonds retorna esse emparelhamento perfeito, né? De custo mínimo. Aqui eu chamei de max match, né? Que é um emparelhamento máximo. Mas na verdade aqui sempre vai existir um emparelhamento perfeito, certo? Porque eu tenho a garantia que o número de vértices de grau ímpar é par, certo? Então ele retorna um emparelhamento perfeito. E aí antes a gente simplesmente duplicava, né? Agora a gente vai partir dos vértices da árvore geradora e adicionar apenas as arestas do emparelhamento perfeito, certo? E aí a gente vai encontrar um ciclo euleriano e depois aplicar o atalho, certo? Que é aquela mesma função que eu apliquei no outro algoritmo, certo? Eu tenho uma função aqui que leu a instância, certo? A instância de entrada. E aqui eu fiz alguns testes, né? Eu peguei um total de 36 instâncias, certo? Desse site aqui, são as 36 instâncias iniciais, certo? Na sequência aqui, né? No caso, se eu não me engano, é que elas estão ordenadas, né? Quando eu peguei aqui, elas estão ordenadas pelo tamanho de vértice, certo? Elas estão ordenadas pelo tamanho de vértice. E a maior instância tem 2.400 vértices, né? Mais ou menos isso. Bom, primeiro eu fiz um teste, peguei duas dessas instâncias, né? Uma é a menor instância, a outra é uma instância qualquer que eu peguei, certo? Para verificar se os algoritmos estão assim coerentes, né? Se eles realmente estão retornando uma solução viável, né? Para o problema em si, né? E aí o que é que eu faço? Eu tenho um tool para essas únicas duas instâncias. Eu vou ler o tool que ele dá, né? Que é da solução ótima, e vou rodar os dois algoritmos, né? O RSL e o Crystal. Certo? E aí eu vou pegar o tool RSL e o tool Crystal, né? E aí eu vou printar o tool ótimo, né? Isso aqui é a solução ótima para essa instância, certo? E aí a gente tem um algoritmo RSL, né? Observe que ele já deu umas coisas diferentes, né? Seguiu por uma linha diferente, né? Mas algumas coisas são bem parecidas, né? Se a gente pegar essa parte desse grafo aqui, né? Ela se assemelha bastante com a solução. Enfim, dá pra ver que ele retornou uma solução viável, né? Ele, apesar de não ter sido ótima, né? Enfim, ele acaba sendo um algoritmo heurístico, né? Mas ele conseguiu encontrar uma solução viável. E quando a gente olha para o Crystals, né, que espera-se que ele retorne uma solução melhor, essa solução retornada por ele também
se a gente observar, ela se assemelha mais à solução ótima do que esse outro, que é a solução do algoritmo RSL, né? Então, tá aqui a solução do algoritmo Christus, que a gente consegue ver que ele também gera uma solução viável para o problema, né? E aí eu também fiz a instância fiz esse mesmo teste com outra instância, né? Também deu resultado semelhante. O RSL apresentou um resultado um pouco distinto da solução ótima. Já o do Cristo ele se assemelhou um pouquinho mais, tá? Mas também não foi tanto assim, né? Enfim, então a partir daí eu consegui verificar que esses dois algoritmos estão retornando uma solução realmente viável, né? E aí eu peguei um conjunto de 36 instâncias, né? Que são aquelas que eu mencionei. Peguei o valor da solução ótima delas e observei o fator de aproximação. Rodei os dois algoritmos, né? E comparei a solução retornada pelos algoritmos em relação à solução ótima, né? Para verificar qual o fator de aproximação real, né? Assim, nessas instâncias, né? E aí eu fui computei, né? Eu listei as instâncias pelo tamanho, né? Pelo número de vértices, né? Que acontece muito das heurísticas serem muito boas quando o número de vértices é pequeno, e à medida que aumenta o número de vértices elas começam a piorar, né? Vamos dizer assim. Justamente para a gente ver o efeito disso, né? E poder verificar se o fator de aproximação ele está muito próximo, né? Ao fator aproximativo, né? O RSL tem um fator de aproximação 2 e o Christophs tem aproximação o RSL é 2 e o Christophs ele tem fator de aproximação 1,5, né? E aí eu processo e armazeno essas informações, né, de aproximação em relação à instância. Por fim, eu plotei um gráfico para comparar os algoritmos, né? O que a gente consegue ver é que, como esperado, o RSL tem ele apresenta soluções piores, né? Mas bem abaixo do limite 2, né? Na prática, bem abaixo do limite 2, mas em algumas instâncias, né, a gente consegue ver até que ele piora mesmo à medida que aumenta o número de vértices, né? Dá uma leve piorada, né? E começa muito bem e depois piora, passando até de 1,5, né? Então já vai ter casos que realmente o fator de aproximação 1,5 vai ser superado pelo RSL, né? Mas ele continua distante do fator de aproximação provado, né? Que é o 2. Já o do Christophs, ele apresenta muito boas soluções, né? E até parece que o número de vértices tem pouco impacto em relação a essa qualidade da solução, né? Encontrada pelo algoritmo. Bom, basicamente foi essa a ideia do trabalho, certo? E muito obrigado.